Science and Technology. Estamos com mais um Ciência hoje para falar sobre o exame unificado da física. Hoje eu cito Albert Einstein. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele passará a vida inteira acreditando que é um estúpido. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja bem-vindo ao Ciência, um projeto de extensão aqui da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência. Hoje a gente está aqui com os coordenadores do EUF, professor Eduardo Miranda, da Unicamp, professor Alisson aqui da UFABC. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Pedro. Boa tarde, Alisson. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Beleza? Se der para vocês primeiro se apresentarem, só contando um pouquinho da função de vocês no EUF desse ano para o pessoal. Bom, eu sou Alisson, né? Eu sou o atual coordenador geral do EUF, né? Desde acho que uns 2 anos que eu assumi essa tarefa. Ok. Eu, na verdade, Pedro, eu comecei lá atrás, né? No início do EUF, eu fui no início foram 4 coordenadores apenas, né, que participaram da criação do EUF. Eu era um desses 4 e participei, né, fui dessa organização por um tempo e depois me afastei do processo e voltei, se não me engano, em 2016, como coordenador da banca de elaboração. Então, assim, eu conheço principalmente o início, né, de toda a história e acompanhei também por vários anos o desenrolar da história do EUF. Hoje em dia eu estou com a participação pequena, faço parte da banca, mas não sou mais, vamos dizer, não tenho nenhum cargo de coordenação mais. O Eduardo, aproveitando então que você está por aqui, você podia falar um pouquinho para a gente como que foi o começo do EUF, qual foi o start, por que as universidades decidiram que era necessário criar um exame unificado? Tá, o que aconteceu é o seguinte, a gente lá em 2007, 2008 mais ou menos, os vários programas de pós-graduação tinham processos de seleção individuais, cada um com o seu, né? Muitos desses processos tinham provas, né, que precisavam ser elaboradas, precisavam ser corrigidas, né, e essas provas eram parte dos critérios de seleção para as pós-graduações. E aí, num determinado momento, conversas assim informais entre coordenadores, a gente passou a questionar se não seria interessante juntar esforços, né? Por exemplo, na época eram 4 que começaram, né? A gente pensou, bom, se nós 4, cada um dos nossos programas tem que fazer a prova, tem que corrigir e tal, há um certo quadruplicar de tarefas aqui que poderia ser melhorado se a gente conseguisse juntar tudo num só, aí um certo grupo faz uma única prova, a prova é aplicada ao mesmo tempo nos 4 programas, etc. E isso diminuiria, vamos dizer assim, o trabalho, né? E começou assim, com 4 apenas, no caso eram Unicamp, USP, São Paulo e FUSP, né? USP de São Carlos e FISC e o IFT Unesp, Instituto de Física Teórica da Unesp. E aí os 4 concordamos, né, que era uma boa, né, que era uma ideia de que iria ser vantajosa para todo mundo. E a gente começou. Aí a primeira vez foram só esses 4. Aí com o tempo as pessoas sabiam da existência, né? A gente convidava as pessoas os programas que quisessem se juntar a nós. E aí ele foi crescendo, mas foi crescendo devagar, né? Aí eu não vou lembrar do histórico de quem acabou se juntando, mas eu sei que, sei lá, o UFSCar entrou, eu lembro que num determinado momento a Federal do Paraná entrou, depois o UFMG. Eu lembro que o Rio demorou um pouco para entrar, porque o Rio é muito particular lá, eles têm muitas instituições lá, numa região pequena, mas acabou entrando também anos depois. E com o tempo foi crescendo, né? As pessoas começaram a perceber que era, como eu falei, né, diminuir a tarefa individual dos programas, concentrava as tarefas num lugar só, né? Tinha um ganho, vamos dizer, de eficiência, né, no sistema. E
Aí teve também um processo de mais profissionalização, né? Esse é um processo longo, posso entrar em detalhes se quiser, mas vou deixar de lado por enquanto. E acho que o outro marco importante aconteceu quando a Sociedade Brasileira de Física resolveu encampar o exame, porque um número muito grande de programas passou a usar, e aí ele passou a ser, vamos dizer, aplicado e feito sob o patrocínio, sob a responsabilidade da SBF. E foi isso. Teve algumas coisas ao longo do tempo que a gente pode conversar, mas em resumo é isso. Acho que já falei demais. Pelo que eu entendo, né, que pelo que eu me lembro, porque eu era aluno de doutorado dessa época, a prova ela passou por vários formatos, né, de prova, né? Eu acho que antigamente era só mais dissertativa, Sim, né? sim. E agora ela é mais múltipla escolha, né? Atualmente, como que é o esquema da prova? Quantas instituições usam essa prova e como que é o formato desta prova? Tá, eu posso falar um pouco inicialmente, depois eu acho que o Alisson pode ajudar um pouquinho. Então, sim, ela era... Na verdade, o formato dele de questões abertas, né, descritivas, etc., era um total, se não me engano, de 10 questões aplicadas em 2 dias, mas eram questões longas, então é bastante coisa. Esse formato foi desde o início e permaneceu essencialmente até a pandemia. Quando chegou a pandemia, obviamente, não tinha como mais aplicar dessa maneira. E aí foi quando a gente passou a fazer de múltipla escolha, 40 questões de múltipla escolha, aplicadas online, né? Porque também era a única maneira de fazer naquela época. Então, ele ficou muito tempo nesse formato original, né? Bom, aí a pandemia passou, né? E a gente saiu do formato online, voltamos a provas presenciais, mas aí, devido ao número grande de programas que se juntou ao EUF, a gente achou que ficava muito complicado questões abertas, porque elas tinham que ser corrigidas em bloco, né? Então eu vou dizer para você assim, varia, porque são 2 exames por ano. O exame do início do ano tem cerca de 1.500 candidatos. Então corrigir 1.500 provas não é trivial. Aí a gente achou que, vamos dizer, uma possível perda que a gente teria passando para um exame de múltipla escolha seria totalmente compensado pelo ganho de eficiência da aplicação de um exame de múltipla escolha, que a gente acha que consegue razoavelmente avaliar os candidatos. A gente olha para as curvas de distribuição das notas, elas têm uma certa largura que dá para distinguir bem candidatos num extremo do outro e tal. E aí então a partir da pandemia começou o exame de múltipla escolha e permanece até hoje dessa maneira. Então, o Alisson talvez possa falar um pouco do número de programas, que eu não me lembro, é cerca de 60, eu acho. Você lembra, Alisson? Também não me lembro o número exato, né? Mas a gente tem, digamos, a gente distingue os programas organizadores, digamos, né? Que eles assumem, digamos, uma responsabilidade em ajudar a pensar o exame, né? E decidir os rumos do exame, né? E os programas associados, que são aqueles que só usam o exame, né? Então, assim, os programas associados são aqueles que vão indicar para os seus alunos fazerem essas provas, né? E vão depois entrar um sistema lá para puxar as notas, né, dos alunos que se candidataram para o mestrado do doutorado nos programas, né? A gente tem, acho que, uns 18 organizadores, então é um número grande de programas, digamos, que assumiram, digamos, essa tarefa, digamos, de manter o exame, né? E que estão usando o exame bem mais, aí acho que sim, da ordem de 50, 60, eu acho que... Eu diria que a maioria hoje dos programas tem pós de física do país usam de alguma forma, né, a nota do exame unificado na sua avaliação de ingresso, né? Como o nosso público, a maioria são estudantes de ensino médio ou de graduação, no comecinho da graduação, é tipo o Enem da física, é só usado pela física, né? Então, no final da graduação em física, você pode fazer a prova do EUF, do Exame Unificado da Física. Você paga alguma quantia? Por onde que costumeiramente você se inscreve?
Bom, assim, as informações, né, do edital, né, da prova, né, que a gente vai publicando 2 vezes por ano, né, tem 2 provas por ano, as pessoas encontram lá no site da SBF, né, da Sociedade Brasileira de Física. Então, a pessoa vai encontrar os links todos, né, vai ter, digamos, um link para um sistema que a pessoa vai fazer um cadastro, né, para se inscrever, e por lá ela gera o pagamento da inscrição dela, por lá ela vai tirar a nota dela depois, enfim, tá, tem um sistema que gerencia tudo isso, né? Sim, ele é pago, né? Não sei exatamente quando que começou a ser pago, né? Mas ele é pago, custa R$ 100, né? Mas a gente tem uma política, né, de pessoas de baixa renda, assim, podem solicitar a isenção, né, do pagamento de inscrição, né? Digamos assim, se a pessoa coloca lá que ela o documento que ela é, digamos, do Cadastro Único, enfim, desses programas do governo, é automático, né? Mas mesmo se a pessoa não né, não recebe Bolsa Família, digamos assim, tem uma renda um pouquinho maior, mas ainda perto demais, ela pode submeter lá outros documentos, enfim, pedir a isenção, que a gente costuma ser generoso com isso, tá? Mas ela é paga, em princípio, R$ 100 a inscrição, tá? Para poder justamente bancar, né, digamos, a manutenção desse sistema, né, e todo, digamos, esse processo de profissionalização, né, em certo sentido. A gente tem um sistema, a gente tem pessoas a gente tem um secretariado, né, pessoas que realmente cuidam do exame, digamos, e recebem para isso, né, não fazem só, digamos, por favor, né. Isso é importante, ajuda também a manter a coisa funcionando bem. E daí, lá eu me inscrevo, pago a inscrição e lá eu escolho onde eu vou fazer. Se vou fazer na UFC, na Unicamp... Isso. Exatamente. A parte da SBF, ela publica o edital, né, com o cronograma, e aí ela vai ter o link para o sistema que a pessoa vai fazer a inscrição dela lá, né? E aí tem todo o processo, assim, você escolher quais lugares vai fazer, né? Eventualmente, se a pessoa vai fazer num lugar em que não está disponibilizado, ela pode pedir. A gente tenta disponibilizar, a gente entra em contato com a instituição que ela quer fazer, para ver se alguém se oferece para aplicar a prova lá, e se for possível, a gente aplica. Aí, se não for, né, não dá. Né? Eu digo assim, acontece, às vezes, sei lá, a pessoa quer fazer pós-graduação em algum lugar, mas onde ela está estudando não aplicar a prova, né? Ela pode pedir para aplicar lá e a gente tenta viabilizar isso, né? Digamos, a gente entra em contato, vê se alguém, né, do departamento de física lá aceita, né, digamos, aplicar a prova para a gente, né? Então, enfim, a gente tenta fazer isso. E o EUF, ele é aplicado só no Brasil ou tem países na América do Sul? No exterior também, na América do Sul, até na Europa. Tem lugares que fica mais complicado porque começa a ficar ruim a questão do fuso horário, né? Então, em vários lugares, às vezes, os alunos até pedem, sei lá, mais para o leste da Europa, por exemplo, até mais longe que isso, né? Às vezes os alunos até pedem, mas não dá para viabilizar porque, sei lá, o professor teria que ir de madrugada aplicar a prova, né? E não tem condições, né? Então, esse é o problema que a gente não resolveu ainda, né? Mas é aplicado em vários lugares, sim, E a prova é em português? É para português e inglês. A pessoa pode escolher, na hora que faz a inscrição, ela pode escolher uma das 2 versões da prova. A prova está em português e em inglês. Depois que eu faço, então eu resolvo um chuto que seja as 40 questões em 4 horas, né? 40 questões, e daí vem a nota. A nota, eu entro lá no sistema e vem a nota. Daí os alunos falam muito, tem a nota que eles tiraram, né? Obviamente que a gente vai conversar sobre isso, mas tem um negócio dos quartis. Vocês podiam explicar? Isso aí é usado em toda a universidade ou não? Eu não sei, essa foi uma ideia que veio inicialmente. Eu acho que alguns programas não queriam, digamos, usar a nota exata e queria só fazer uma classificação um pouco mais qualitativa, digamos assim, dos alunos, né? Então, em vez de pegar a nota, né, de, sei lá, né, X%, né, de 100%, né, separar, assim, classificar os alunos, né, da menor nota até a maior nota, né, e separar isso em 4 grupos. Né? Então, inicialmente a gente dizia só para o aluno assim, você ficou no primeiro quartil, ou seja, entre os 25% melhores notas, no segundo quartil, ou seja, entre os 50% e 75% melhores notas, e assim por diante. Né? Com o tempo, depois a gente decidiu, digamos assim, que decidiu incluir também a informação do percentil, né? Então, o aluno recebe a nota dele, ele sabe que ele ficou, digamos aí, ele está entre os
entre os 60% melhores, por exemplo, e o quartil também. Então, hoje a gente divulga com mais detalhes na nota, né? Mas hoje a gente separava só esses quartis, assim, né? Para ter uma informação mais qualitativa, em certo sentido. Se eu puder só acrescentar uma coisa, que a ideia de usar os quartis ou os percentis é para tornar a nota portável, né, de um exame Isso, para outro, né? Isso é de metodologia de avaliação, é um procedimento bem conhecido, né? Porque, de um semestre para outro, a dificuldade nunca é a mesma, né, das provas, né? Sempre há pequenas, embora a gente tente manter uma uniformidade de dificuldade ou facilidade, ela nunca é a mesma. E aí, quando você classifica não pela nota em si, mas pela classificação comparada daquela turma que fez aquela prova, você tem uma nota que é possível que ela seja comparada entre provas diferentes de semestres diferentes, né? Ou seja, se você está entre os 10%, digamos, das maiores notas de um semestre e entre os 10% das maiores notas do outro semestre, mesmo que uma prova não tenha o mesmo grau de dificuldade da outra, né, você considera que essa nota é igual, né? Então tem essa vantagem, e isso é usado em outras avaliações, né? Como, por exemplo, o GRE dos Estados Unidos, né? Que também é um exame que tem esse tipo de propósito, tal. Então a ideia de usar esse tipo de medida vem dessa possibilidade de ser comparado entre semestres. E o quanto vale, por quanto tempo vale, depende de cada programa de pós-graduação, pelo que eu entendo, né? Na UFBC, o Alisson, a nota do EUF, ela é soberana na classificação ou tem outros itens? Tem outros componentes. Bom, eu não sou coordenador, eu fui coordenador da pós-graduação, né, faz vários anos, né? Então não sei quanto disso mudou, mas acredito que esteja, digamos assim, não vou saber os percentuais atuais, né? Mas geralmente é uma porcentagem, digamos, da nota, é a nota da UF, e o resto são outros critérios, né, de avaliação de currículo, carta de recomendação e assim por diante. Mas os diferentes programas, eles podem usar a nota do UF de formas diferentes. Alguns podem optar por só fazer um corte inferior, né, do tipo, assim, corta quem ficou abaixo de certo limite e o resto vai, digo assim, o resto é aprovado e é classificado por outros critérios, enfim. Aí depende, cada programa pode usar essa nota da forma que achar melhor, né? Isso me remete um pouco também ao histórico do exame, que desde o início a gente teve essa filosofia, né? Porque os 4 programas que participaram desde o início, eles tinham critérios de seleção completamente diferentes, né? Mas os 4 usavam algum tipo de exame. Então a gente sempre falou, olha, a ideia aqui a gente vai fazer uma prova, vai ser aplicada a mesma prova para todo mundo, e cada programa usa a nota do jeito que quiser, né? Então, naquela época, que eram só 4, tinha programa que usava só a nota. E tinha programa que usava nota, currículo, carta de recomendação, outros critérios também, né? Então, o EUF é como se fosse um serviço em que uma prova é aplicada, uma nota e um percentil é dado e cada um faz o que quiser com isso, entendeu? Não há nenhum tipo de restrição sobre como usar essa nota. Vamos aproveitar que vocês estão aqui, que eu acho a maior curiosidade quando nasceu essa pauta, entre os alunos que ajudaram a produzir a pauta do Ciencion, foi para a gente tentar conseguir algumas informações dos bastidores do EUF, né? Se isso for possível, obviamente, né? As questões, quem formula as questões, da onde vem esse banco de questões, como que se escolhe, vai ter 5 de termodinâmica, 10 de física clássica, como que isso é feito? Tem muita briga nos bastidores, já é definido antes, como que funciona a montagem da prova? Bom, isso acho que o Eduardo pode comentar bem, porque ele era o coordenador da banca até recentemente, né?
Então, eu quero comentar com mais propriedade sobre isso. Eu já vou começar dizendo que há um certo sigilo sobre essas questões, que eu não gostaria de infringir. Não vai entregar, não vai entregar. Não, eu posso falar coisas genéricas, né? Por exemplo, não há briga, isso eu posso te garantir, né? O formato da prova, quem olha exames passados sabe que o formato não muda muito, o número de questões de cada área é fixo, é sempre o mesmo. Então, isso aí não é segredo, basta abrir a prova que você vai ver isso lá. O que mais que você perguntou? Já não me lembro, mas quem faz, eu não posso falar quem faz, isso é confidencial. São professores, são uma banca de professores, né? São colegas, não existe banco de questões. Desculpa, Alisson, te interrompi. É uma banca de professores como nós três aqui. Entendi. Não é um banco de questões que vem do Brasil. Não é um banco de questões. Cada prova é formulada de cada vez. Bom, basicamente é isso. Acho que mais do que isso eu não gostaria de... As questões do próximo UF não vamos conseguir aqui nesse... E não é uma coisa... O que eu poderia falar mais a respeito do conteúdo, eu acho até gostaria de falar, é o seguinte, é que muita gente que não conhece o exame, isso eu sei de conversar com as pessoas, criou que eu considero um mito de que é uma prova difícil, uma coisa muito complicada e tal. Eu veementemente disputo essa afirmação. Eu acho que quem tiver essa impressão, eu recomendo que vá e pegue as várias provas dos vários anos que são disponíveis, né? E vejam, são questões simples. Na verdade é o seguinte, qualquer pessoa que trabalhou com avaliação por prova sabe que questão difícil não funciona. Questão difícil não avalia. Por quê? Porque aí a maioria das pessoas vai tirar 0 ou errar e ela não serve para nada. É como se você tivesse uma questão a menos, né? Então, na verdade, a nossa luta é por questões fáceis, ou médias, no máximo médias. Questões que sejam factíveis por um grande número de candidatos e que possam distinguir candidatos bem preparados de candidatos não tão bem preparados, né? Então, isso eu faço questão de dizer. É uma luta nossa, permanente, por questões que não sejam difíceis. É óbvio que o que é difícil é algo complicado, né? Não é simples determinar o que é difícil, mas aí é o que eu falei. Eu convido as pessoas a olharem as provas e me dizerem se são... Por exemplo, eu acho que... né, dizerem se essas questões são difíceis. Comparem com as questões, por exemplo, que vocês dão para os seus alunos e vejam se são difíceis. Outra coisa é a seguinte, em algumas das áreas, como mecânica clássica, física moderna, termodinâmica e eletromagnetismo, metade das questões é no nível de física geral. Não é, por exemplo, vamos pegar eletromagnetismo como exemplo. Metade das questões de eletromagnetismo tem que ser no nível do curso de física geral, que em cada universidade tem um nome, mas, digamos, na minha é física geral 3, né, eletromagnetismo. Então, metade das questões tem que ser nesse nível, não no nível do curso de eletromagnetismo do profissional, que é dado mais lá na frente do curso, tá? E isso vale, como eu falei, para mecânica clássica, vale para física moderna e para termodinâmica, né? Não dá para fazer isso para mecânica quântica nem para física estatística, porque essas matérias geralmente são pequenas, muito pouco dessas matérias é dado nos cursos de física básica, né? Mas para as outras matérias isso é feito assim, né? E isso também é uma política do exame, para garantir que a gente tenha um exame, vamos dizer, acessível, né? Que teste conhecimentos básicos e coisas desse tipo. Entendi. A estrutura, então, é mais ou menos a mesma e tem sido a mesma em relação às áreas, né? Mas a pessoa recebe uma nota final, não é uma nota por áreas do conhecimento, é uma nota final. Dá lá o de 0 a 40, né? Quanto que ela tirou. E quando vocês montam a prova, porque mesmo o Enem, qualquer prova, gera debate, né? O tempo todo. E físico, eu sou físico, físicos adoram um debate, né? Como que você gera o gabarito e é comum a questão ser anulada, ter que considerar 2 alternativas? Como que funciona esse ponto da discussão da prova, né? Por mais que a prova, digamos, era feita, discutida por essa banca de pessoas, né? Enfim,
Tem pessoas que verificam, né? Que conferem a prova, né? Sempre eles acabam passando algum erro, né? Então, logo depois que acontece a prova, que é aplicada a prova, a gente libera um PDF com todas as questões, com todas as versões delas, versão em português e inglês. Então, é um PDF grandão que tem todas as variações das questões que foram apresentadas, né? E aí o pessoal pode olhar, né? E aí aquele aluno que fez a prova e uma questão que a pessoa está errado, que está impossível, falta um dado, por exemplo, né? Ele pode procurar essa questão lá, ver ela em detalhes de novo, né? Pensar de novo com cuidado, e se ele considera que a questão está com problema, tem um período lá de não lembro quantos dias agora, né? Para no edital escrito, acho que uns 2 dias, 2, 3 dias, não sei, para pedir, digamos, para questionar uma questão, tá? E aí a gente olha, né? E se a gente vê que realmente tem alguma... E a gente costuma ser bem cuidadoso, assim, sabe? Se tem, assim, qualquer possibilidade de ter havido um mal-entendido, qualquer palavra que não está muito clara, assim, a gente tende a anular a questão. Daí a gente cancela aquela questão e dá ela como certa para todo mundo. Então, quando a gente tem 40 questões no total, né? Enfim, não é um dano tão grande, assim, você perder uma ou duas questões, né? Então, a gente costuma ser bem conservador nesse sentido, assim. Entendi. E vamos falar um pouquinho então dos resultados, né? A educação, a evolução da aprendizagem no Brasil, né? Ela é discutida desde o ensino fundamental até o superior, pós-graduação, né? E existe algum dado que vocês observam durante todos esses anos? Os alunos têm melhorado ou tem aprendido mais física ou tem lacunas específicas do conhecimento que são persistentes e deveriam ser mais bem abordadas? Existe algo que a gente possa tirar do EUF para melhorar a graduação em física no Brasil? Olha, uma coisa que eu posso dizer, aí o Eduardo pode complementar, enfim, eu tenho a impressão que, assim, para a gente, né, enfim, para quem cuidou do exame, né, que criou o exame e manteve ele durante esse tempo todo, a gente sempre pensou, assim, o exame era um serviço para os programas de pós-graduação, né? Ele é, digamos, uma métrica universal, digamos, que os programas podem usar, né? Então, assim, a gente quer, digamos, oferecer uma prova idêntica que vai ser feita por todo mundo, para os programas poderem comparar candidatos, né, e classificar esses candidatos, né, digamos, candidatos a mestrado, doutorado, enfim, né? A gente nunca se propôs a ser uma avaliação do estado da formação em física, né? A gente não tem... Assim, somos físicos, né, mas não temos competência nesse tópico específico. Né? Então, você tem os órgãos vinculados ao MEC que fazem esse serviço de acompanhar, né, digamos, de forma mais global, né, digamos, a formação dos estudantes. Então, a gente sempre, assim, tentou não misturar as coisas, né, e não olhar isso, né, e insistir, né, que não se pode ver o exame unificado como uma métrica do quão boa está a formação em física no país. Né? Se a gente for olhar, essa é uma métrica voltada principalmente para mestrado, doutorado acadêmico, né, para a proficiência, digamos, né, nos conhecimentos necessários para um mestrado ou doutorado acadêmico. Tá? Que é um aspecto da formação em física, mas é só um aspecto, não é o único, né? Então, assim, essa não é uma tipo de análise que a gente faz, né? Que a gente acha que o exame é apropriado para fazer, assim, sabe? Ele tem outra função, né, digamos. Eu concordo com o Alisson. Eu acho que não tem muito mais a acrescentar ao que ele disse. Então, acho que ele cobriu bem aí a questão. Mas, de um modo geral, eu não sei também se vocês podem responder essa pergunta, os alunos têm ido melhor ou pior no exame unificado? Ou a média tem se mantido mais... Tem tido uma grande variação, eu acho, né, Eduardo? Não. Muito parecido. Claro que não é o mesmo número, né? Mas é uma flutuação mais ou menos... em torno de um certo valor parecido. Assim. Deve ter dado uma maior variação quando mudou o formato, né? Quando foi das dissertativas para online, deve ter mudado. Depois do online de volta presencial, deve ter tido uma mudança maior, né? Mas, como a gente toma bastante cuidado, né, de tentar manter o nível da prova, né, o mais similar possível, né, de ano a ano, né, digamos, os resultados também não variam de forma substancial.
Entendi. Vamos falar então um pouquinho do futuro do EUF, né? Eu acho uma iniciativa muito legal, é muito bom que isso esteja na física, né? Vocês pretendem voltar com o formato digital do EUF ou por hora vocês acreditam que vai ser o presencial ou vai ser o padrão? Por hora, nós vamos manter o padrão que está agora, né? Eu acho que o exame digital é muito complicado de fazer, né? E principalmente muito complicado de fazer, digamos, em condições de igualdade com quem vai lá, lá numa universidade, senta numa cadeirinha lá, né, com seu lápis e caneta e faz a prova presencial, tá? Assim, um exame online teria uma função, seria atender justamente estudantes de longe, né? Sei lá, leste europeu, da Ásia, que querem vir fazer aqui, querem pegar bolsa, concorrer a bolsas aqui, tem interessados às vezes, né? Mas ele acaba não viabilizando pela questão do horário, né? Do fuso horário que acaba inviabilizando, né? Para esses casos, a prova online resolveria, só que a gente não sabe como fazer isso de uma forma que seja, digamos, segura, né? Então, é algo assim a se pensar, né? Talvez uma forma de fazer seria fazer 2 exames, né? O presencial e o online, né? Como coisas distintas, né? Para os programas poderem saber, né? Digamos, como que o aluno fez e poder pesar, né? De forma adequada, né? Mas isso é coisa para o futuro, a gente tem que pensar ainda. Por enquanto, a gente vai manter esse formato presencial, né? Porque a gente tem mais confiança nele, né? Acaba fechando a porta para alguns alunos, infelizmente, né? De lugares mais distantes que gostariam de fazer, mas a gente acaba priorizando, digamos, manter a igualdade de condições, né? Digamos, garantir que todos os alunos fizeram a prova nas mesmas condições, né? Foram lá na salinha, sentaram numa cadeira com lápis e caneta e tiveram as 4 horas lá para fazer essas questões, né? Bacana, Perfeito. bacana. Eu acho que é isso mesmo. Eu só acrescentaria que o exame online que foi feito durante a época da pandemia, né, como eu já disse, ele foi muito difícil. Ele foi duro. Como quase tudo durante a pandemia, não foi fácil. Não foi fácil. Ele teve que, para você ter ideia, o primeiro teve que ser feito a toque de caixa, né? Porque a gente começa a preparação, sei lá, 4, 5 meses antes do exame, talvez 6 meses. E a pandemia começou em março, para o exame em abril, ou maio, não me lembro. Foi em cima da hora. Então a gente teve que correr assim para viabilizar um exame online. Então, assim, a plataforma deu problema a primeira vez, tem a questão de travar, a internet travar, sabe? Isso. É muito difícil essa aplicação online. Eu sou um pouco cético de que dá para fazer isso de uma maneira, como o Alisson falou, segura, que a gente tenha certeza de que ela é justa, né? Que todos têm as mesmas condições e que não tenha esses problemas todos de técnicos, né? Resolvidos de antemão. Então eu sou um pouco cético de que vai mudar nessa direção. Bacana. Bom, essas perguntas são as perguntas que os alunos formularam aqui para a gente responder do EUF. Eu, felizmente, aqui no Jedi teve um aluno nosso que fez, o Thales, viu, o Alisson, que fez o exame. Então, eu acompanhei muito de perto dessa vez, até as questões, a gente brincou e se divertiu aqui conversando sobre as questões. Parabéns aí pelo trabalho. Queria que o primeiro, o Eduardo, que é lá da Unicamp, deixasse um conselho para o pessoal que está nos ouvindo aí, que vai prestar prova ou que está pensando em fazer pós-graduação em física. Deixa um último comentário, uma mensagem. Tá. Sim, acho que o meu conselho, olha, quem se prepara ao longo do curso de física, seriamente, com dedicação e tal, está automaticamente preparado para o EUF. Claro, uma prova é sempre uma coisa diferente e tal, ele pode treinar, que tem os exames antigos, eu acho que é uma ótima maneira de treinar, mas a preparação mesmo é fazer o curso direito, né? Se dedicar nos 4 anos do curso de graduação o melhor que puder, e isso vai garantir que ele. Veja, você não precisa ter uma nota muito alta para você ir bem no EUF, né? A gente percebe pelas notas assim, que quem vai razoavelmente, assim, tá bem qualificado para entrar nos melhores programas. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Eu queria acrescentar uma coisa que eu não falei no início,
que é o seguinte, que tem a ver com o histórico e tem a ver com o futuro. Quando a gente começou, a gente sabia da existência de coisas semelhantes em outras áreas, né? Então, em particular, na economia e na computação, já existia, naquela época, né, 2008, já existia há muitos anos um exame da ANPEC, né, que é as pós-graduações de economia, e um exame da computação, né? Assim, a área de física no Brasil ela é muito desenvolvida há muitos anos, né? E a gente achava assim que, pô, a gente não tem isso, né? Por quê? A gente achava que a gente não via razão para a gente não ter o nosso, né? E essa foi uma grande motivação também, né? A gente queria tomar como exemplo essas outras áreas, onde o exame já era tão bem sucedido e até hoje aplicado nessas áreas, né? Da economia eu tenho certeza que sim, a computação eu imagino que também. Por que não na física, né? Então, lá atrás a motivação era essa, né? E para o futuro, assim, às vezes tem colegas assim que questionam o exame, a existência do exame, e eu temo que se a gente desistir do EUF, se a gente resolver que não vale mais a pena ter o EUF, eu temo que a gente vai passar por um ciclo histórico, um ciclo histórico que se repete. Por quê? Eu acredito que se isso acontecer, o que vai acontecer? Cada programa vai ter sua seleção, cada programa vai ter que fazer o seu trabalho 60 vezes, né, para os 60 programas. Ou seja, vai multiplicar o trabalho por 60. E aí vão passar alguns anos, e aí depois de alguns anos as pessoas vão dizer, pô, não era melhor se a gente se juntasse e fizesse um exame? Eu tenho muito medo de que isso aconteça, sabe? Porque o exame, como eu falei, ele é uma maneira eficiente de fazer uma parte do processo seletivo, não ele todo, mas uma parte do processo seletivo. Uma parte que eu julgo que é importante, porque, como o Alisson já falou, é uniforme, é a mesma para todo mundo e você pode confiar naquilo, tá? Então é isso. Querendo ou não, Eduardo, é um momento também que une todo mundo, né? Gera uma discussão coletiva, querendo ou não, todas as universidades começam a falar. Aqui na UFBC quem está falando, da provinha, vocês aí na Unicamp também. E você consegue... Eu acho que o que é legal também da prova é essa troca, né? O Thales aqui conversa com o pessoal do IFT lá, mais ou menos com o mesmo assunto, né? Isso é muito legal. E a sua mensagem final, Alisson? Eu acho que, sim, gostei muito do que o Eduardo falou e, né, concordo. E digo que o exame, assim, ele tem uma função importante, eu acho, né? Quer dizer, os programas, né, quando eles vão avaliar, né, digamos, os estudantes que eles vão aceitar ou não, né, isso geralmente envolve recursos públicos, né, que são essas bolsas de estudo, né. Então, é muito importante. Acho que em muitos lugares os programas são obrigados a terem uma nota objetiva, né? Um critério objetivo de avaliação que seja uma prova, geralmente, né? Então, muitos programas acho que querem, são meio que obrigados, digamos, a ter, digamos, um tipo de uma prova objetiva para classificar os estudantes, até por questões de transparência, né? Digamos, né? Como é uma questão pública, né? E aí, uma vez que realmente tantos programas precisam fazer isso, né, faz todo sentido você juntar esforços e fazer uma coisa única. Porque isso também abre uma função da UF, que eu sempre gostei muito, acho muito boa, né, que é a questão da mobilidade, facilitar a mobilidade acadêmica. Né? Quer dizer, um bom estudante formado, sei lá, né, alguma universidade pequena do Nordeste, ele pode, digamos, pleitear, digamos assim, estar numa grande instituição do Sudeste, ou qualquer outra instituição bem consagrada, digamos, né, sem ter que se deslocar e fazer uma avaliação, fazer uma prova. Tá? Então, você faz, digamos, a prova do UF no seu local, né? E você pode se candidatar a qualquer universidade, a qualquer programa do país que use o UF. Né? Então, isso facilita muito a mobilidade acadêmica, que eu acho que é uma coisa muito boa. Assim, né? As pessoas poderem sair e estudar onde elas acham interessante, onde vai ser útil para elas. Né? Então, a gente sempre achei o UF importante, né? E, enfim, a gente espera manter ele funcionando bem, um futuro aí para manter, para prestar esse serviço aos programas, né? E para dar essa oportunidade, né, digamos, dos estudantes poderem ter essa mobilidade acadêmica. Né?
Isso eu acho que é uma coisa importante. Muito obrigado, Alisson e Eduardo. Muito obrigado a você que está escutando o Ciencion. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram e no YouTube. A gente sempre está aqui na primeira e na terceira sexta-feira de todos os meses. E na segunda sexta-feira o pessoal do Fóton está aqui para contar um pouco sobre os bastidores da ciência, principalmente as fofocas aqui da UFABC. Até mais. Tchau!